Você sabia que um símbolo, mesmo que pareça inofensivo, pode abrir portas espirituais que nem imaginamos? Muitas pessoas usam a cruz sem compreender seu verdadeiro significado, transformando-a em um simples acessório ou decoração. Mas a cruz não é um amuleto nem uma moda. Ela é a lembrança do maior sacrifício de amor e do poder de redenção de Deus. Em 1 Coríntios 1,18 lemos: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Este versículo nos revela que a cruz só tem sentido e poder quando compreendemos seu significado espiritual. Hoje exploraremos por que você nunca deve usar o símbolo da cruz sem entender o que realmente representa. Mostraremos como este símbolo pode ser um sinal de vitória ou uma porta aberta para sérios mal-entendidos espirituais. Está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Muitas pessoas usam a cruz no pescoço, sem saber o que realmente representa. Outros a têm em casa, a desenham na pele, a tatuam no corpo ou a colocam em seus carros como uma forma de proteção simbólica, acreditando que sua mera presença os manterá seguros. Mas, e se eu te dissesse que o símbolo da cruz não é um simples ornamento nem um amuleto qualquer? E se eu revelasse que portar a cruz sem entendimento pode ser mais perigoso do que útil? Na verdade, a cruz não é uma decoração. É uma declaração de guerra espiritual. Não representa conforto nem estética. Representa sacrifício, morte, obediência e vitória. Mas também representa uma batalha que foi ganha com sangue e que continua ativa no invisível. Hebreus 2,14 nos diz: visto que os filhos têm carne e sangue, ele também participou da mesma condição, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Essa é a cruz, uma arma divina, não um adorno humano. O problema é que muitos a usam sem saber o que estão usando. E no mundo espiritual, a ignorância não te isenta do perigo. Satanás não se impressiona com símbolos vazios. Ele não foge ao ver uma cruz pendurada no pescoço de alguém que vive em rebeldia ou desobediência. De fato, muitas vezes ele vê isso como uma oportunidade. Porque quando alguém porta a cruz sem entender seu poder, sem viver sob sua autoridade, se torna uma porta aberta para o engano e o ataque espiritual. É como levantar uma bandeira de guerra sem estar armado, sem treinamento, sem propósito. Nesse momento, você não é uma ameaça, é um alvo. Jesus não morreu na cruz para que a usássemos como acessório, mas para que vivêssemos sob sua mensagem. E essa mensagem é de confronto, não com o mundo físico, mas com as forças espirituais que tentam nos arrastar para uma vida sem Deus. Efésios 6,12 deixa claro: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você porta a cruz, está o declarando com sua vida que pertence a esse exército, que não está adormecido, que entende que está no meio de um conflito invisível, mas real. Agora, o que acontece quando alguém usa a cruz sem estar consciente disso? É o mesmo que um civil caminhar com um uniforme militar em meio a um campo de batalha. À primeira vista, pareceria preparado. Pareceria parte do esquadrão. Mas não tem treinamento, não conhece a estratégia, não entende os sinais. E o inimigo, que sabe diferenciar os soldados verdadeiros dos que apenas aparentam ser, não tem piedade. Porque, no âmbito espiritual, as aparências não servem. O que determina sua autoridade não é o que você leva por fora, mas o que carrega por dentro. Veja o que aconteceu em Atos 19 com os 7 filhos de Seva. Eles viram Paulo expulsar demônios em nome de Jesus e pensaram que podiam fazer o mesmo. Disseram: eu vos ordeno em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que saiam. Mas o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o homem possuído se lançou sobre eles com tal força que os deixou feridos e nus. Você percebe?
Usaram um nome sagrado sem autoridade espiritual, sem conexão real, sem identidade. Tentaram brandir uma arma sem saber como usá-la. Isso acontece quando alguém usa a cruz como símbolo, sem ter a vida que lhe dá sentido. A cruz é poder, sim, mas apenas quando vai acompanhada de obediência, rendição e fé verdadeira. Paulo disse em 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Observe bem, ele não disse que o símbolo da cruz é poder. Disse que a palavra da cruz, seu mensagem, sua realidade, seu conteúdo, é isso que libera poder. O símbolo sem a substância é apenas um pedaço de madeira ou metal. A mensagem sem a vida vivida é apenas uma teoria sem fruto. Jesus sabia o que implicava ir para a cruz. Não era apenas morrer fisicamente, era tomar sobre si o peso do pecado do mundo, descer ao abismo, confrontar cara a cara o príncipe das trevas e sair vencedor. Cada passo em direção ao Gólgota foi uma declaração: estou disposto. Cada prego que atravessou seu corpo foi uma afirmação: eu faço por eles. Cada gota de sangue derramada foi um grito de guerra contra a condenação que nos pertencia. Quando Jesus disse em João 19:30, está consumado, ele não estava terminando algo, estava iniciando uma nova era. Estava selando a derrota de Satanás e abrindo a porta do reino para os que acreditassem nele. Por isso, quando alguém usa a cruz sem saber disso, sem viver isso, sem se render a isso, ela se distorce, se transforma em um objeto vazio, em uma imagem religiosa, em uma peça estética sem poder transformador. Mas a cruz não pode ser reduzida a um design. É um altar, um lugar onde algo deve morrer para que algo novo possa nascer. E aqui está a grande diferença. Os que entendem isso não apenas a carregam, vivem-na. Muitos crentes sinceros passaram por lutas espirituais intensas sem saber o porquê. Carregaram cruzes penduradas no pescoço, acreditando que isso os protegeria, mas continuaram sendo atacados, oprimidos, confundidos. E a razão é que a cruz não atua como talismã. Não é um escudo mágico. Sua proteção não está na forma, mas na fé, em como você entende e se alinha com o que representa. Em Mateus 16:24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aí está o segredo. Não é apenas ter a cruz, é tomá-la. Não é mostrá-la, é carregá-la. E não é carregá-la de qualquer forma, é seguir a Cristo com ela. Desde o princípio, o inimigo tentou distorcer os símbolos de Deus. Fez isso com a árvore do conhecimento no Éden, transformando uma instrução divina em uma armadilha. Fez isso com o templo nos tempos de Jesus, onde o lugar sagrado se transformou em mercado. E hoje faz isso com a cruz. Quer que se torne um logo, uma joia, um símbolo que não incomode, que não confronte, que não tenha peso. Mas a verdadeira cruz sempre incomoda, sempre divide, sempre demanda. Por isso, quando você vê alguém com uma cruz, não deve perguntar por que a leva, mas se está vivendo o que ela representa. Porque essa cruz representa morte ao pecado, confronto ao mundo, rejeição aos valores desta era. É como levar um cartaz que diz: não pertenço aqui. Sigo alguém que foi crucificado e estou disposto a ser crucificado com ele, como expressou Paulo em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A cruz, quando é vivida, transforma sua maneira de pensar, de falar, de agir. Leva você a perdoar quando quer se vingar, a amar quando foi ferido, a obedecer quando tudo dentro de você quer se rebelar. É um guia constante, uma renúncia diária, uma entrega contínua. Não é para os que buscam conforto, é para os que buscam verdade. E essa verdade, embora doa, liberta. Há quem até use a cruz como desculpa para cometer injustiças, como se o símbolo,
lhes desse autoridade para julgar, condenar ou se impor sobre os outros. Mas a cruz não dá poder sobre os outros. Dá poder para morrer para si mesmo. Quem entende a cruz não a usa como arma contra os outros, mas como altar para si mesmo. Quem compreende sua mensagem não aponta com ela, se prostra diante dela. Lembro-me de uma história de um jovem que levava uma cruz de prata brilhante no pescoço. Quando lhe perguntaram o que significava para ele, disse: "É bonita e me faz sentir protegido." Mas sua vida estava longe de Deus. Suas decisões o levavam cada vez mais à escuridão. E ele não entendia por que sentia uma luta interna constante. Até que um dia, em meio a uma profunda crise, caiu de joelhos e orou: "Senhor, quero conhecer o poder desta cruz, não apenas carregá-la no pescoço." E aí começou sua transformação, porque o símbolo só ganha sentido quando o coração se rende. O próprio Jesus não foi protegido da cruz, foi pregado nela, e aceitou isso não com resignação, mas com propósito. Sabia que sua morte traria vida. Sabia que sua dor abriria o caminho para nossa redenção. Por isso, quando você e eu decidimos tomar essa cruz com entendimento, não estamos fugindo do sofrimento, estamos abraçando o propósito. Não estamos buscando uma vida fácil, estamos escolhendo uma vida eterna. E é aí que a cruz finalmente se transforma em vitória. Por quê? Embora tenha começado como instrumento de tortura, terminou como símbolo de ressurreição. Embora tenha sido lugar de morte, se transformou em porta para a vida. E apenas aqueles que a entendem, que a vivem, que a abraçam com fé e obediência, conhecem esse poder. Então, antes de usar a cruz, pergunte-se: estou vivendo-a? Estou preparado para a guerra espiritual que representa? Rendi minha vida àquele que foi crucificado por mim? Porque a cruz não é uma moda, é uma bandeira. E ao levantá-la, você está dizendo: pertenço a Cristo. Estou em guerra contra o pecado e sei quem é meu inimigo. Não a use levianamente, porque no invisível cada símbolo tem um peso. E a cruz, mais do que qualquer outro, carrega o peso do céu e a confrontação do inferno. Muitos acreditam que levar uma cruz pendurada no pescoço é suficiente para se identificar com Cristo, como se bastasse mostrar o símbolo sem viver seu significado. Mas a cruz não foi desenhada para ser carregada como ornamento, e sim para ser assumida como destino. Jesus não pediu que carregássemos uma representação da cruz, mas que tomássemos a cruz mesma. E ele não falou de uma vez na vida, mas a cada dia. Em Lucas 9:23, disse claramente: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me." Esta declaração não é um convite decorativo, mas um chamado a morrer. Porque a cruz, em sua essência, não representa status, cultura ou pertencimento religioso. Representa rendição absoluta. Quando alguém leva a cruz como símbolo externo, mas não vive sua mensagem, está esvaziando de poder o que foi desenhado para fazer a maior demonstração da glória de Deus. A cruz não funciona como declaração estética. Só libera seu verdadeiro efeito quando se transforma em estilo de vida. Paulo entendeu isso profundamente. Por isso, escreveu em Gálatas 6:14: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo." Não há poder na cruz se o coração não está crucificado com ela. Mostrá-la sem assumi-la é se apresentar como discípulo sem ter deixado nada para trás. É confessar Cristo com os lábios, enquanto a alma continua apegada ao eu, ao orgulho, ao pecado. A cruz não é confortável, nunca foi. Não é um caminho de elogios, mas de renúncias. É morrer para o ego, para o desejo de controlar, para as ambições que se opõem ao reino.
Não se pode portar a cruz e continuar vivendo sob os princípios deste mundo. Não se pode falar de redenção enquanto se continua alimentando o coração com o que escraviza. Romanos 12:1 nos exorta a apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto racional, e acrescenta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta é a verdadeira mensagem da cruz: transformação, renovação, sacrifício, obediência. Quando alguém simplesmente usa a cruz acreditando que esse uso externo o vincula a Deus, o que está fazendo, na verdade, é esvaziar seu poder. Porque o poder da cruz não está em ser vista, mas em ser vivida. Não está na forma, mas na entrega. 1 Coríntios 1:18 o afirma com contundência. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. O poder não está no símbolo, está na palavra. E essa palavra implica obediência radical, vida crucificada, amor imerecido, justiça que não é nossa, vitória que foi comprada a preço de sangue. A cruz como adorno não transforma vidas, mas a cruz como experiência interior, sim. Quando a alma é tocada por seu significado, o pecado perde seu atrativo. O mundo deixa de ser refúgio, e a glória de Deus se torna o único objetivo. Então a cruz deixa de ser uma figura e se transforma em uma ferida aberta, onde o velho homem morre e o novo nasce. É nesse lugar que o milagre acontece. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a experiência real da cruz. Não um adorno no peito, mas uma morte diária do eu para que Cristo reine. Muitos confessam Jesus, mas se negam a segui-lo. Muitos levantam a cruz com suas mãos, mas não a carregam sobre seus ombros. Não se pode confessar o Senhor e viver como se nada tivesse mudado. Porque se alguém foi tocado pela cruz, tudo nele muda, sua forma de falar, de pensar, de decidir, de amar. Tudo se alinha à mensagem que flui daquele madeiro. E essa mensagem não faz concessões com o pecado, não negocia com a tibieza, não tolera a duplicidade de ânimo. O problema não é que o mundo tenha perdido o respeito pela cruz. O problema é que muitos que se dizem crentes a transformaram em parte do cenário, em uma decoração a mais, em algo que está presente, mas que não exige transformação. Mas a cruz não foi feita para ser observada. Foi feita para ser carregada. Em Mateus 10:38, Jesus advertiu: e quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Não há lugar para simbolismo vazio. Quem quer segui-lo deve assumir a carga da cruz, não apenas sua forma. O poder da cruz não pode manifestar-se em uma vida que continua governada pelo ego, porque a mensagem central daquele madeiro é que alguém teve que morrer para que outros vivessem. A cruz não afirma o eu, o confronta. Não celebra a independência, a quebra. Não exalta o orgulho, o derruba. Não glorifica o mérito humano, o torna insignificante. Filipenses 2:8 descreve Jesus tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obediência radical, total, sem condições, é o coração da mensagem. Qualquer outra interpretação está incompleta. A cruz também não é um passe automático para o céu. Não basta carregá-la como símbolo para ser considerado parte do reino. O que importa não é o colar, mas o fruto. Em Mateus 7:21, Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É a obediência, não a aparência, que valida o chamado. A cruz sem obediência não faz sentido. É como ter uma espada sem fio, um escudo sem firmeza, um compromisso sem coração. A cruz demanda uma vida inteira. Não se pode carregá-la por momentos,
conforme a conveniência. Não é um acessório que se escolhe quando combina. É uma postura constante da alma que decidiu morrer para tudo o que não glorifica a Deus. E nessa morte nasce uma nova identidade. Uma vida escondida em Cristo, onde o que antes importava agora já não tem valor. Colossenses 3:3 expressa assim: pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem entende isso não usa a cruz para chamar a atenção dos outros, mas como um lembrete de que foi resgatado por misericórdia. Não a exibe como marca religiosa, mas como pacto interior. Não a levanta para apontar, mas para se humilhar diante de Deus. A cruz é a expressão mais alta do amor divino, mas também a demanda mais profunda de santidade. Não existe compatibilidade entre a cruz de Cristo e uma vida superficial. Onde a cruz é entendida, o pecado é aborrecido. Onde a cruz governa, o eu é silenciado. Onde a cruz é vivida, o reino se manifesta. Jesus nunca prometeu conforto a quem tomasse sua cruz. Prometeu perseguição, rejeição, provas, mas também prometeu sua presença, sua vitória, sua recompensa eterna. Em Mateus 16:25, deixou claro que quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. A cruz é perda voluntária do que o mundo oferece, para ganhar o que só Deus pode dar. Não há atalho nesse caminho. Não há versões suaves. Não há evangelho sem cruz. Não há cristianismo sem morte para o eu. Quem leva a cruz como uma simples imagem, mas se nega a morrer para seus desejos, não compreendeu seu significado. Não é o metal que impacta o inferno, é a obediência. Não é a madeira que faz tremer o inimigo, é a vida rendida. Não é a forma que liberta, é a essência. Por isso, muitos caem em frustração espiritual, acreditando que a cruz os protegerá enquanto sua vida continua governada pelo pecado. Não há autoridade onde não há rendição. Não há vitória onde não há sacrifício. Cada vez que alguém toma a cruz de forma leviana, está desonrando o que custou sangue. Cada vez que se banaliza sua imagem, perde-se a dimensão de seu poder. Cada vez que se reduz a um símbolo vazio, distorce-se sua mensagem. A cruz não foi desenhada para ser admirada, mas para ser seguida. Não foi levantada para ser venerada à distância, mas para que caminhasse em seu caminho. Não foi dada para inspirar arte, mas para transformar almas. Toda pessoa que deseja viver em plenitude espiritual deve responder com seriedade a uma única pergunta: está disposta a tomar a cruz e viver seu mensagem? Não parcialmente, não em momentos, não quando for conveniente, mas a cada dia, em cada decisão, em cada pensamento. Porque a cruz não é uma estação temporária, é um estilo de vida. Não é um símbolo religioso. É uma declaração total de quem governa sua vida. Não é uma opção decorativa, é uma exigência do reino. Quando Cristo foi crucificado, foi publicamente, como demonstração de humilhação, mas também como proclamação. Sua morte gritou com força que a obediência tem poder, que a santidade não se negocia, que a redenção exige entrega. E se ele fez isso por amor, como poderíamos nós tomar sua cruz como algo leve, como algo que apenas se usa, mas não se vive? A cruz não se coloca, se carrega, não se mostra, se encarna. E apenas aqueles que compreenderam isso podem caminhar no poder que ela libera. Não um poder humano, mas uma autoridade espiritual que vence a tentação, que supera o mundo, que permanece firme em meio ao fogo. Porque a cruz não garante uma vida fácil, mas assegura uma eternidade gloriosa. A mensagem de Cristo não foi popular em seu tempo, e também não será hoje, mas continua sendo o único caminho, continua sendo a única verdade, continua sendo a única vida. E esse caminho tem forma de cruz. Não há outro, não há atalhos, não há fórmulas alternativas.
Quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. E isso não se faz com símbolos, se faz com entrega, se faz com verdade, se faz com vida crucificada, porque só aí está o poder real, porque só aí está a ressurreição, porque só aí está Cristo. Muitos acreditam que, por levar uma cruz visível, estão protegidos do mal, como se o inimigo recuasse diante do metal ou da forma. No entanto, o reino espiritual não reage a símbolos vazios, mas ao peso do que representam. Satanás não teme a imagem da cruz quando é usada sem autoridade, sem entendimento, sem santidade. O inimigo não se impressiona com colares nem decorações religiosas. Ele distingue o verdadeiro do superficial. E no mundo invisível, apenas o verdadeiro tem efeito. Atos 19 relata um momento em que homens sem conexão real com Cristo tentaram usar seu nome para expulsar demônios. O que aconteceu foi contundente. O espírito maligno lhes respondeu: "Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são?" Esta resposta revela uma realidade profunda. O inferno sabe quem caminha em poder e quem apenas imita. A cruz não tem efeito na boca ou no pescoço de alguém que não rendeu sua vida à mensagem que representa. Levar o símbolo sem ter a vida crucificada é como apresentar-se com uniforme de guerra sem ser soldado. Não há respaldo espiritual quando não há identidade. Não há autoridade quando não há alinhamento com o reino. A cruz não é um talismã. É uma declaração de quem governa o coração. O inimigo reconhece aqueles que morreram para o eu, que renunciaram às trevas, que vivem em obediência. Não reconhece símbolos vazios. Reconhece a marca de Cristo nos que vivem crucificados com Ele. Quando uma pessoa tenta enfrentar as trevas sem ter sido marcada pelo sacrifício de Cristo, sem estar coberta por seu sangue, sem ter se separado do pecado, se expõe a um mundo que não perdoa a ignorância espiritual. No âmbito natural, as aparências podem enganar, mas no espiritual, tudo fica exposto. O coração se revela, as intenções se expõem, o verdadeiro nível de consagração fica claro e o adversário ataca onde sabe que não há fundamento. Por isso, muitos que usam a cruz como sinal de pertencimento experimentam ataques, confusão, estagnação e não entendem por quê. A resposta está no que não se vê. A cruz, quando é apenas aparência, não tem cobertura. Tiago 4,7 estabelece o princípio com clareza. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência não começa com oposição, mas com submissão. Não se pode exercer autoridade contra o mal sem primeiro estar sob a autoridade divina. A cruz é o emblema dessa submissão. Foi ali que Jesus se entregou completamente à vontade do Pai. Não impôs seu desejo, não escapou do processo, não negociou a obediência. Foi até o fim. Sua vitória não começou quando ressuscitou, mas quando disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Ali foi selada a derrota do inimigo. A cruz venceu, porque foi levada com obediência perfeita. O problema surge quando se pretende portar o símbolo sem replicar essa entrega. Quando se usa a cruz, mas continua vivendo em rebeldia. Quando se declara Cristo com os lábios, mas se nega com as ações. Mateus 15:8 registra as palavras de Jesus: "Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim." Não há vitória espiritual onde há desconexão do coração com Deus. O inimigo não foge das formas, foge do fogo, foge da santidade, foge da autoridade que vem de uma vida rendida. Nos evangelhos, os demônios reagiam ao ver Jesus, não por sua vestimenta, não por suas palavras religiosas, mas pelo Espírito que habitava nele. Marcos 1:24 mostra: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és."
o Santo de Deus. Eles o reconheciam pelo que ele era, não pelo que mostrava. E assim ocorre também com seus discípulos verdadeiros, aqueles que passaram pela cruz, que morreram para si mesmos, que caminham com a luz do Espírito, são reconhecidos pelas trevas, não pelo que levam, mas pelo que são. A cruz visível não tem poder se não marcou a alma de quem a porta. É perigoso assumir que o simples uso do símbolo concede autoridade. A autoridade não se herda, se recebe por posição no reino, e essa posição se alcança através da rendição. Atos 8 mostra Simão, o mago, tentando comprar o poder do Espírito com dinheiro. Pedro lhe respondeu com firmeza: teu dinheiro pereça contigo, pois pensaste que o dom de Deus se obtém com dinheiro. A cruz também não se obtém com aparência, nem se ativa com intenção superficial. A cruz é um altar, e no altar algo deve morrer. A linguagem do mundo espiritual não é simbólica, é real. Se move por princípios, não por emoções. Se ativa por fé e obediência, não por tradição nem cultura. Por isso, muitos que se identificam externamente como crentes não experimentam o poder que professam, porque a cruz que levam no exterior não está sustentada por uma cruz interior. Não há consistência entre o símbolo e a vida. E onde não há coerência, também não há respaldo espiritual. 1 Pedro 5, no 8-9 adverte: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resisti firmes na fé. A fé que resiste não é passiva, é uma fé provada, consistente, baseada em uma vida que foi crucificada com Cristo. Não se trata de emoções, se trata de convicção. Não se trata de símbolos, se trata de essência. O inimigo não teme a cruz quando é usada como amuleto. Teme a cruz quando é vivida como altar. A Escritura nunca apresenta a cruz como uma ferramenta opcional ou decorativa. Sempre a mostra como o caminho do verdadeiro discípulo. Paulo não ensinava que a cruz devia ser venerada à distância. Ele ensinava que devia ser carregada. Em 2 Coríntios 4:10, escreveu: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Aqui está a chave. Só quando se traz a morte, se manifesta a vida. Não há manifestação sem renúncia. Não há poder sem morte. Não há vitória sem cruz. Aqueles que tentam viver uma vida cristã sem assumir a cruz acabam frustrados, porque o evangelho sem cruz é religião vazia, é aparência sem fruto, é fogo sem altar, é forma sem essência. A cruz representa o ponto de ruptura entre a vida velha e a nova, entre o reino das trevas e o reino da luz, entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Não se pode entrar em uma dimensão de autoridade espiritual sem passar por esse ponto. Romanos 6:6 o afirma. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Se o velho homem não foi crucificado, o novo não pode nascer. Se a carne não foi submetida, o espírito não pode governar. Se o eu continua vivo, a cruz não está ativa. Por isso, o inferno não reconhece os que só têm palavras, mas sim os que têm marcas. Na cruz não há vida dupla, não há espaço para o oculto, não há tolerância com o pecado disfarçado. A cruz expõe tudo, demanda tudo, consome tudo. E essa entrega absoluta é o que gera a autoridade. Não se trata de falar a linguagem da fé, mas de caminhar com o peso da cruz. Só então o inimigo recua. Só então os céus se abrem. Só então a glória desce. Quem foi crucificado com Cristo não precisa mostrar a cruz. A leva no olhar, na voz, na postura.
está impregnado de obediência, está marcado pela presença, está separado para Deus. E o inimigo sabe disso, porque no âmbito espiritual não se esconde a verdade. Se percebe, se discerne, se reconhece. E só os que vivem sob a cruz caminham com o respaldo dos céus. Em Filipenses 3:10, Paulo expressou seu anseio, conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me conforme à sua morte. Este é o caminho. Conhecer o poder da ressurreição requer participação nos sofrimentos. Não se acessa a vida sem atravessar a morte. Não se pode levantar bandeira sem antes ter sido quebrantado. A cruz não é uma etapa, é uma forma de vida. O erro mais comum é acreditar que se pode usar a cruz como símbolo de vitória, sem ter passado pelo processo de morte. Mas não há ressurreição sem cruz. Não há autoridade sem altar. Não há identidade sem renúncia. E no mundo espiritual, apenas os que passaram por esse processo são reconhecidos. Os demais são ignorados ou confrontados, porque não há lugar neutro na batalha espiritual. Ou você está sob o governo do reino, ou está exposto. Por isso, a cruz não pode ser utilizada sem entendimento. Não pode ser mostrada sem obediência. Não pode ser levantada sem entrega, porque cada vez que é usada sem substância, desonra seu propósito. E o inferno não recua diante disso, só recua diante do fogo de uma vida rendida. Só recua diante do sangue que cobre o obediente. Só recua quando vê que a cruz não é apenas um símbolo, mas um estilo de vida. A autoridade espiritual não se finge, se manifesta, e se manifesta através da cruz. Por isso, quem quer caminhar com poder deve caminhar com obediência. Quem quer ser reconhecido no céu deve ser invisível para o mundo. Quem quer vencer o inimigo deve primeiro morrer para o eu. Essa é a lei do reino. Essa é a realidade da cruz. Tudo o mais é aparência. Tudo o mais é religião. Tudo o mais é engano, porque o inferno não responde ao visível, mas ao verdadeiro. Não responde ao declarado, mas ao demonstrado. Não responde ao símbolo, mas ao sacrifício. Só os que foram crucificados com Cristo caminham no poder da cruz. Só eles são reconhecidos pelo céu. Só eles são temidos pelo inferno. Em toda a Escritura, a proteção divina nunca esteve ligada a símbolos materiais, mas à condição do coração e à obediência. Muitos acreditam que por levar a cruz estão guardados, como se sua forma tivesse o poder de impedir que o mal se aproxime. Mas o reino de Deus não responde a aparências, mas à rendição. A cruz não funciona como escudo externo se não houver uma vida completamente rendida ao senhorio de Cristo. Não há poder no símbolo se não houver submissão ao significado. Não há cobertura se não houver entrega. Quem vive de maneira independente, mesmo que leve a cruz mais visível, permanece exposto. Quem caminha em desobediência, mesmo que declare o nome de Cristo, permanece vulnerável. Só a obediência verdadeira ativa a proteção que flui da cruz. A cruz não é um elemento místico que detém o mal por si mesma. Não é um objeto mágico, não é um talismã. O poder que dela se desprende não está na imagem, mas no sangue que foi derramado sobre ela. E esse sangue só cobre os que foram limpos por ele. Apocalipse 12:11 afirma com clareza: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Não menciona símbolos, menciona redenção. Não menciona imagens visíveis, menciona uma vida alinhada com a verdade. A vitória está no sangue. E o sangue só se aplica a quem se rende ao poder que representa. O erro de muitos é usar o sagrado como recurso sem ter passado pela transformação que o valida. Usar a cruz como símbolo de proteção sem ter sido regenerado no espírito é assumir benefícios sem assumir o pacto. Em Êxodo 12,
O sangue do cordeiro, nos umbrais das casas, protegeu os israelitas do anjo da morte. Mas não foi a pintura externa que produziu o efeito. Foi a obediência à instrução divina. Cada família que foi salva o foi porque obedeceu à ordem exata. Não podiam substituir o sangue por outra coisa. Não podiam inventar sua própria maneira. A obediência era o único caminho. O mesmo ocorre hoje. A cruz protege, sim, mas não por sua forma. Protege porque é o lugar onde se cumpre a vontade de Deus. E só os que vivem sob essa vontade podem descansar sob sua sombra. Provérbios 18:10 diz: Torre forte é o nome do Senhor. A ele correrá o justo e estará em segurança. Não diz que o nome é torre para qualquer um, mas para o justo. A proteção tem uma direção. Não se ativa por invocação superficial, mas por uma vida posicionada em justiça. A cruz que foi levantada no Calvário é suficiente para cobrir os que caminham na luz, mas não tem efeito sobre os que continuam alimentando as trevas. A cruz não é refúgio para quem não quer se render. Não é cobertura para quem rejeita a santidade. Não é garantia para quem não honra o pacto. Muitos se aproximam de Deus buscando proteção, mas sem intenção de obedecer. Se aproximam da cruz pedindo segurança, mas recusam tomá-la. Esperam receber benefícios, mas sem sacrifício. Querem o efeito, mas não o processo. Anseiam pela bênção, mas não a rendição. Mas a cruz não pode ser dividida. Não se pode receber sua proteção sem abraçar seu chamado. Não se pode tomar uma parte e deixar a outra. Não se pode vestir por fora o que não se vive por dentro. Não há espaço no reino para um cristianismo de símbolos vazios. Tudo o que é verdadeiro começa no coração. Salmo 91 é um dos textos mais citados quando se fala de proteção divina. Mas sua primeira linha estabelece a condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar implica permanência, não visita. Ocasional. Implica relação, não apenas declaração. O esconderijo do Altíssimo não é uma capa que se põe e se tira. É uma posição espiritual onde se vive rendido ao Senhor. Quem só leva uma cruz no peito, mas não habita em obediência, não está coberto. Porque a proteção não se ativa com símbolos, se ativa com rendição. Se vive no secreto, se constrói na intimidade com Deus. O inimigo não teme quem se apresenta com aparência de piedade, mas quem vive em comunhão constante com o Pai. Não é suficiente falar da cruz. É necessário viver sob seu governo. Não é suficiente declarar-se cristão. É necessário andar na luz. Não é suficiente colocar um símbolo em casa. É necessário que essa casa esteja consagrada. Porque onde não há consagração, há vulnerabilidade. Onde não há obediência, há brechas. Onde não há arrependimento, há legalidade para o inimigo. A cruz protege os que passaram por ela, os que foram quebrantados na carne, renovados no espírito, restaurados na comunhão com Deus. Não há outra forma, não há caminhos alternativos, não há atalhos. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E enquanto o povo a honrava e caminhava em obediência, eram invencíveis. Mas houve um momento em que quiseram usá-la como garantia de vitória sem ter guardado o coração. Em 1 Samuel 4, levaram a arca ao campo de batalha pensando que sua presença física lhes asseguraria o triunfo. Mas o resultado foi derrota. O inimigo tomou a arca e milhares de israelitas caíram. Não porque a arca não tivesse poder, mas porque haviam deixado de honrar o Deus que habitava nela. Haviam caído na ilusão de que a forma era suficiente. Haviam perdido o temor. Haviam transformado o sagrado em costume. Assim também ocorre com a cruz,
quando se transforma em símbolo vazio. Seu poder não reside em ser mostrada, mas em ser reverenciada. Não se pode usar o sagrado como fórmula se não se vive em santidade. Não se pode pedir cobertura quando se está caminhando em rebeldia. Deus não protege estruturas externas. Protege corações contritos e humildes. Isaías 66:2 diz com clareza: Mas olharei para aquele que é pobre e humilde de espírito e que treme diante da minha palavra. Quem treme diante da palavra não brinca com o sagrado, não transforma a cruz em costume, não usa o divino como adorno. Vive cada dia sob a sombra de seu significado. E é essa atitude que ativa a proteção verdadeira. Os filhos de Deus não estão protegidos pelo que carregam, mas pelo que creem. Não estão protegidos pelo que mostram, mas pelo que obedecem. Não estão cobertos por pertencer a um grupo, mas por habitar em Cristo. Em Colossenses 3:3, Paulo escreveu: Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a cobertura, estar escondido nele, estar submerso em sua vontade, estar rendido ao seu governo. A cruz é proteção apenas quando conduz a essa morte do eu, a essa transformação radical, a essa separação total do pecado. O inimigo reconhece os lugares onde há presença real, reconhece os lares onde Cristo governa, reconhece os corpos que são templos do Espírito Santo. Não se detém diante de imagens, mas diante de autoridade. Não se dobra diante de religiosidade, mas diante de santidade. E essa autoridade, essa cobertura, essa proteção, só podem vir de uma vida alinhada com Deus. A cruz é cobertura quando o sangue foi aplicado, quando a alma foi regenerada, quando o coração foi limpo. Não há outra maneira. Em Mateus 7, Jesus falou dos que constroem sobre a rocha e dos que constroem sobre a areia. Ambas as casas podem parecer iguais por fora, mas apenas uma permanece na tormenta. A diferença está no fundamento. A rocha é a obediência à palavra. A areia é a aparência sem obediência. Quem leva a cruz como símbolo, mas não como fundamento, constrói sobre areia. E quando o vento sopra, não há nada que o sustente. A proteção é real apenas quando há fundamento real. E esse fundamento é Cristo crucificado, vivido, obedecido. A cruz não protege quem a usa, protege quem se rende. Não cobre quem a imita, cobre quem se entrega. Não respalda quem a mostra, respalda quem a honra. É um altar, não uma insígnia. É um pacto, não uma tradição. E todo altar exige um sacrifício. Não se pode aproximar da cruz quem não está disposto a morrer nela. Não se pode pedir seu poder sem abraçar seu processo. Não se pode esperar seus frutos sem assumir seu chamado. A Escritura revela isso do início ao fim. A vitória não é para os que apenas portam o símbolo, mas para os que caminham no Espírito. Gálatas 5:25 afirma: Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa vida no Espírito é a que desata o poder da cruz. Essa vida crucificada é a que repele as trevas. Essa obediência constante é a que ativa a cobertura celestial. Não há espaço para a religião externa. Não há lugar para a duplicidade. A cruz só opera com eficácia onde há entrega total. O sacrifício de Cristo foi perfeito, mas seu efeito em nós requer apropriação consciente, requer fé ativa, requer santidade vivida, requer separação do mundo, requer uma vida rendida. Essa é a verdadeira aplicação da cruz. Não na forma, mas no fundo. Não no que se vê, mas no que se decide a cada dia. A cruz cobre os que decidem morrer com Cristo, ser sepultados com Ele e ressuscitar em novidade de vida. A esses protege, a esses respalda, a esses defende. Não há confusão no céu. Não há neutralidade no mundo espiritual. A cruz é clara, ou é vivida, ou é inútil, ou é altar, ou é aparência.
E apenas aqueles que a honram com sua vida conhecem a segurança que ela oferece. Porque não há sombra mais segura que a do Todo-Poderoso. Não há escudo mais firme que o de sua presença. Não há proteção mais real que a de seu pacto. E esse pacto se sela no altar da cruz. Se vive na obediência, se manifesta na santidade. Tudo o mais é ilusão. Tudo o mais é religião. Tudo o mais é símbolo sem substância. Mas onde há vida rendida, há poder. Onde há consagração, há cobertura. Onde há cruz vivida, há vitória segura. Porque a cruz não falha. A cruz não se enfraquece. A cruz não perde efeito. Mas só atua sobre aqueles que se esconderam em sua mensagem, que foram lavados por seu sangue, que foram transformados por seu poder. Essa é a proteção real. Essa é a cruz que vive. Essa é a única que o inferno respeita. Uma das estratégias mais sutis do inimigo tem sido esvaziar a cruz de sua mensagem. Ele fez isso sem precisar eliminá-la, simplesmente distorcendo-a. Conseguiu fazer com que se use em lugares onde não há rendição, que se exiba sem devoção, que se pronuncie sem obediência. A banalização da cruz não é apenas um erro cultural. É uma artimanha espiritual. Quando se torna moda, design estético ou símbolo superficial, perde seu peso na consciência do crente. E esse é exatamente o objetivo. Que o mais sagrado pareça inofensivo, que o mais poderoso se torne decorativo. Porque quanto mais familiar parecer, menos impacto causa. Quanto mais normalizado estiver, menos confronta. Nos tempos antigos, o povo de Deus foi constantemente advertido sobre o perigo de misturar o sagrado com o profano. Em Ezequiel 22:26, denuncia-se que os sacerdotes não distinguiam entre o sagrado e o profano, nem ensinavam a diferença entre o limpo e o impuro. Essa confusão abriu a porta para o juízo. Hoje, essa mesma mistura se repete quando se eleva a cruz como ícone, mas se ignora sua mensagem. Quando se utiliza sua forma para dar aparência de espiritualidade, mas não há santidade real no coração. Essa distorção não é inocente. É um sinal de quão longe pode chegar uma geração que aprendeu a ver o sagrado como parte do cenário. Jesus mesmo foi consciente dessa tendência. Em Mateus 23, 27 e 28, repreendeu os fariseus dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Esta palavra se aplica a toda manifestação de religiosidade externa sem transformação interna. E quando a cruz se torna parte dessa aparência, sua mensagem se dilui, se esvazia de sua essência, perde seu corte, já não confronta, já não incomoda, já não chama ao arrependimento. O poder da cruz está em sua verdade, não em sua forma. E quando a verdade é substituída por uma imagem, perde-se o temor reverente. O inimigo não precisa que o mundo odeie a cruz. Basta que a ignore. Basta que a veja como parte de uma estética espiritual, como algo que se inclui em adornos, em modas, em discursos vazios. Mas a cruz não foi feita para se encaixar na cultura. Foi levantada para romper com ela. Não foi desenhada para agradar ao mundo, mas para julgá-lo. Em João 12:31, Jesus declarou: Agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. E disse isso logo antes de falar de sua crucificação. Porque a cruz não é uma figura amável. É uma sentença contra o pecado, uma denúncia contra as trevas, uma vitória sobre o sistema caído. Quando se perde essa consciência, a cruz perde seu efeito, não em sua essência, porque continua sendo o instrumento de redenção estabelecido por Deus, mas sim
em sua aplicação na vida do crente. Uma cruz trivializada não transforma, não liberta, não purifica. Uma cruz que se normaliza se torna invisível. E quando o sagrado se torna invisível, o coração deixa de temer, a mente deixa de discernir e a alma deixa de se render. Romanos 1:25 adverte sobre aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e adorando as criaturas em vez do Criador. Hoje, quando se honra mais a imagem da cruz do que a mensagem de Cristo, cai-se nesse mesmo erro. A banalização da cruz também produz outro efeito devastador. Gera uma geração que crê estar coberta, mas vive sem transformação. Uma geração que repete palavras sagradas sem ter sido quebrantada por seu significado, que conhece a terminologia, mas não experimentou o poder, que sabe de cor os versos, mas nunca morreu no altar. E essa é uma das estratégias mais perigosas do inimigo: fazer as pessoas acreditarem que estão bem com Deus só porque se identificam com os símbolos corretos. O apóstolo Paulo entendeu isso com clareza. Em 2 Timóteo 3:5, falou dos que terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. A cruz em aparência impressiona, mas na vida de quem não foi crucificado, não tem eficácia. Não se trata de evitar seu uso, mas de restaurar sua mensagem. Não se trata de rejeitar sua imagem, mas de devolver-lhe o lugar que lhe corresponde, o centro do chamado, o início do processo, a marca dos verdadeiros discípulos. Jesus nunca prometeu que segui-lo seria confortável. Em Lucas 14:27 declarou: "Quem não carrega sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo." Não há discipulado sem cruz. Não há seguimento sem morte ao eu. Não há vida abundante sem rendição. Por isso, quando se transforma a cruz em símbolo sem conteúdo, neutraliza-se o discipulado. Produz-se uma fé diluída, frágil, sem raiz. Uma fé que não resiste ao fogo, que não vence a tentação, que não suporta a prova, porque nunca nasceu da morte verdadeira. Voltar à mensagem da cruz é voltar ao coração do Evangelho. É recuperar o temor reverente. É abandonar o costume para abraçar a verdade. É deixar a imagem para viver o sacrifício. Porque só ali se encontra o poder que muda vidas. Só ali se rompe o domínio do pecado. Só ali a alma encontra redenção. A cruz, quando é vivida, é fogo, é espada, é altar. Não pode ser reduzida a um design nem a uma fórmula. A banalização da cruz é um dos grandes fracassos de uma geração que confundiu o visível com o verdadeiro. Mas ainda há tempo para despertar. Ainda é possível voltar ao ponto de partida. Ainda se pode levantar a cruz, não como decoração, mas como decreto. Não como marca religiosa, mas como símbolo de morte e ressurreição. Não como parte de uma identidade cultural, mas como o caminho daqueles que foram comprados a preço de sangue, porque a cruz não é um recurso simbólico. É o ponto onde o céu tocou a terra, onde o pecado foi vencido, onde a eternidade começou a pulsar nos corações que se rendem. E enquanto esse mensagem permanecer vivo, a cruz nunca será apenas uma imagem. Será sempre uma chama acesa. A cruz não é apenas o fim de algo, é também o começo de tudo. É mais que a lembrança do sacrifício, é a entrada para uma vida completamente nova. Compreendê-la não só muda nossa relação com Deus, mas transforma a maneira como enfrentamos cada dia. A cruz é um chamado a caminhar no poder do invisível, a viver com a certeza de que cada passo tem um propósito eterno. Quando deixamos de usá-la e começamos a habitar nela, deixamos de temer o amanhã, porque já morremos para o ontem. A cruz se torna então uma bússola que orienta cada pensamento, cada decisão, cada desejo. Já não é um símbolo que se pendura, mas uma direção que se segue. Hebreus 12:2 nos mostra Jesus como o autor e consumador da fé,
que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Esse gozo ainda está diante de nós. Não se encontra evitando a cruz, mas abraçando-a. E apenas aqueles que entendem isso, não apenas carregam o símbolo, vivem a vitória. Porque a cruz não é um fim, é o acesso ao eterno. E esse acesso está reservado para os que caminham com entendimento.